Boa tarde. Hoje é dia 7 de agosto de 2024. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos, que é uma multisseriada de 6º e 7º ano. E, como de praxe, a gente começa com a aula dos alunos do 6º ano e é uma revisão para os alunos do 7º ano. Os alunos do 6º ano que estão presentes hoje aqui são eles: a Maísa, a Ashley, o Victor, a Ana Alice, o Johnny, a Eloá e o João Lucas. Os demais alunos que faltaram por qualquer motivo, a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/ricardohenck. Enviado o link a todos os alunos que estão ausentes e os presentes também. Os ausentes têm a oportunidade e devem assistir para não ficar para trás em relação ao aprendizado dos colegas. E os presentes podem rever na hora de realizar o Tarefa São Paulo. Falar nisso, fizeram a de ontem? Não esqueçam de fazer. Né? O prazo é até segunda-feira, meia-noite. Mas não faça correndo, que não é importante só fazer, o importante é acertar o máximo que puder, tá bom? Então vamos lá. Material nosso é do 2º bimestre, talvez seja uma revisão. Acho que você viu lá o material já do 2º. Por nós sermos muito seriado, Ana, a gente tem que ficar revezando, então a gente vê metade das aulas só, infelizmente. Então talvez não seja tão atrativo. Espero que sirva de revisão para você, tá bom? Material do 2º bimestre, aula número 5, sequência de atividades 5 na apostila do Aprender Sempre. É um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Qual é o conteúdo da aula de hoje? Ângulos, né? Estava escutando a turma falando de jogar bola aí. Só para relembrar, uma trave de futebol tem quantos ângulos? 4, né? Tem os 2 ângulos superiores e os 2 ângulos inferiores, que a gente chama... Quando a gente faz o gol aqui em cima, é no ângulo esquerdo. Quando a gente faz o gol aqui em cima, no ângulo direito. Quando a gente faz no ângulo inferior esquerdo, é o cantinho que a gente fala, né? A gente fala bem no cantinho. Bem no cantinho, se for rasteiro, é ângulo inferior, tá bom? Oi. Mas tipo assim também, né? Se for contar só com os ângulos da trave, né? É só os ângulos de cima, né? Não. A trave... tá. Se for contar só a coisa, né? Só que o chão também conta, né? Muito bem. Então, vamos lá. Objetivos: determinar a medida de ângulos correspondentes de figuras poligonais congruentes. O que é congruentes mesmo? Mesma medida. Mesma medida, mesmo valor, certo? Quantos anos você tem, Eloá? 11. Quem tem a idade congruente com a da Eloá? Quer dizer que se nasceu no mesmo dia que ela? Não. Se tem a mesma idade, 11 anos. Entendeu? Muito bem. Verificar a congruência das medidas de ângulos correspondentes de figuras poligonais congruentes. Então, a palavra congruente são medidas iguais. Opa, esqueci de falar da habilidade, né? A habilidade é uma revisão do 5º ano, é EF 05MA18. Reconhecer a congruência de ângulos e a proporcionalidade entre os lados correspondentes de figuras poligonais, em situações de ampliação, quando aumenta, né? E redução, quando diminui, em malhas quadriculadas, e ou com o uso de tecnologias digitais. Qual é a tecnologia digital que a gente tem usado ultimamente para ver as coisas de matemática? Quem lembra? GeoGebra, né? Que tem que usar notebook, essas coisas. Então a tecnologia não é só o aparelho, o software também é considerado tecnologia, tá bom? O 7º é o GeoEnso mesmo. 7º, conforme a atividade eu uso o GeoEnso. O material digital não pede, mas eu gosto do GeoEnso, que dá para usar o compasso. Então vamos lá, dando início ao material. Para começar, nas imagens, a medida dos ângulos ABC com o ângulo em B, CDA com o ângulo em D, GEF com o ângulo em E, é de 60 graus. Agora preste atenção. Essas medidas de 60 graus estão aonde? No paralelogramo ou no triângulo? No triângulo. Ó, o ABC com ângulo em B está aqui. 60 graus?
60 graus. Aqui eu sei que tem 60 graus. O CDA com ângulo em D, onde que é? No paralelogramo ou no triângulo? Paralelogramo, tá aqui, ó. 60 graus também. E o GEF com ângulo em E, tá no paralelogramo ou tá no triângulo? Triângulo, tá aqui, ó. 60 graus. Então, lá, nas imagens, as medidas do ângulo ABC com ângulo em B, que é esse, CDA com ângulo em D, que é esse, GEF com ângulo em E, que é esse. Por que eu estava falando que é o ângulo no B, no D e no E? Quem me garante isso? Que eu estou falando a verdade, que eu não estou mentindo para vocês. Tá ABC, né? E o ângulo então significa que tá no B. Não, não é por causa disso. Tem outro motivo. O acento circunflexo. O chapeuzinho está em cima da letra que é o ângulo. Tá? Observem sempre isso. O que você falou faz sentido, porque ele está no meio. Mas principalmente porque ele tem um acento circunflexo em cima, que representa onde está o ângulo, tá bom? Oi. É, por isso que tem o chapeuzinho, para falar que é o ângulo, tá bom? Podemos afirmar que ABC e CDA são ângulos correspondentes a GEF, sim ou não? Sim. Por que podemos... Ó, o ângulo ABC com ângulo em B, né, no caso aqui eles não colocaram, mas se não colocar, você sabe que quem é o central, tá? O ângulo CDA, o ângulo em D, e o ângulo, eles são congruentes, eles são correspondentes ao GEF? Sim. Sim. Você acha que sim? Sim. Vou marcar o que vocês acharam aqui. Sim. Caso tivéssemos no lugar do paralelogramo outro triângulo com as mesmas medidas, isso mudaria algo em sua opinião? Então, olha lá. Caso tivéssemos no lugar do paralelogramo outro triângulo com as mesmas medidas, isso mudaria sua opinião? Não mudaria sua opinião? Não. Comente com o professor com a turma. Caso você tivesse um outro triângulo no lugar desse paralelogramo, com as mesmas medidas dos ângulos, esse ângulo sendo 60 graus, esse ângulo sendo o mesmo que esse, e esse ângulo sendo o mesmo que esse. Mudaria sua opinião? Não? Vocês acham que isso aqui ainda é congruente, é correspondente? Para ele ser correspondente, as figuras têm que ser semelhantes. As figuras aqui são semelhantes? São semelhantes? Para ser semelhantes, elas têm que ter ângulos internos iguais e lados proporcionais. Tem um igual, né? Só tem um ângulo igual. Então elas são semelhantes? Então elas não são correspondentes. Elas são congruentes, têm a mesma medida, mas não são correspondentes. Para ser correspondentes, eu tenho que ter figuras semelhantes. Pode ser tamanhos diferentes, mas os ângulos internos têm que ser iguais. Por exemplo, se aqui mede 2, aqui mede 4, eu sei que o tamanho dessa ampliação é o dobro. Se aqui medir 5, aqui medir 10, eu sei que é o dobro. Se aqui medir 3, aqui medir 6, eu sei que é o dobro. Então, são semelhantes. E aí sim eu posso falar que esse ângulo é correspondente a esse, porque eles têm a mesma medida. Tá bom? Então, isso aqui não são correspondentes, porque as figuras não são semelhantes. E aqui a resposta seria: caso tivéssemos no lugar do paralelogramo um outro triângulo com as mesmas medidas de ângulos, isso mudaria sua opinião? Aí sim, mudaria. Tá? Porque todo triângulo que tem os ângulos internos iguais, eles são semelhantes. Toda figura que tem ângulos internos iguais são semelhantes? Ou só os triângulos? Não, todas. Todas? Então vou desenhar uma aqui, ó. Que figura que é essa? Quadrado. Os ângulos do quadrado é de quantos graus? 90. Vou desenhar uma outra figura aqui, com 4 ângulos de 90 graus. Ela é semelhante a essa? É? Aqui vale 2, aqui vale 2. Aqui vale 2, aqui tem que ser 2. Tá 2 aqui? Não. O retângulo não é semelhante ao quadrado.
Eles têm todos os ângulos iguais, mas não são semelhantes. Tem que ficar atento nisso, tá? Vamos lá. Foco no conteúdo. Dois polígonos são semelhantes se os ângulos correspondentes tiverem a mesma medida e lados proporcionais. É o que não aconteceria aqui, ó. Vamos supor que aqui fosse 1 e aqui fosse 1. Aí eu falo, vou dobrar os lados. Ao dobrar aqui por 2, dá 2. Ao dobrar a parte de cima por 2, dá 2, mas aqui dava 10, então ela não é proporcional. Esse lado não é proporcional a esse, então não pode ser semelhante, tá bom? Então, dois polígonos são semelhantes se os ângulos correspondessem, tivessem a mesma medida dos lados proporcionais. Os lados precisam ter a mesma medida? Não, só precisam ser proporcionais. Como que eu descubro a proporção? Ao você dividir um lado, vamos supor, se um lado tivesse 9 e o outro tivesse 3, a proporção dele é 9 dividido por 3 dá 3, é o triplo. Se o outro lado tem 12 e o outro lado tem 4, 12 dividido por 4 dá 3. Deu triplo também? Então são proporcionais, porque eles mantêm a mesma razão de proporção, tá bom? Turminha do sétimo, tá conseguindo acompanhar? Essa aqui é revisão para vocês também. Nesse exemplo, apesar de a posição entre os triângulos ser diferente e seus lados correspondentes e ângulos são iguais, é o caso ou não? Vamos ver? Qual é o ângulo correspondente? Primeiro, vamos ver as figuras. Essa figura aqui, são semelhantes? Aparentemente sim. Como que eu vou ter certeza? Vou tentar achar os ângulos correspondentes. O ângulo J, qual é o ângulo correspondente dele no segundo triângulo? F. O E? F. O F tem a mesma medida. Muito bem. Eu nem enxerguei isso. O ângulo K, qual é o ângulo correspondente dele lá naquele outro triângulo? G. G. O ângulo I, qual é o ângulo correspondente a ele? E. Muito bem. Agora preste atenção. Vou ver os lados se são proporcionais. Eu faço uma divisão de um triângulo para o outro. Vamos chamar esse triângulo 1 e esse triângulo 2. Combinado? Tranquilo? Então vamos fazer o triângulo 1 dividido pelo triângulo 2. Todos têm que dar a mesma resposta. Qual é? Aqui mede 4. Qual é o lado correspondente que liga o I e J lá? É o que liga o E até o F, né? O EF ou FE. Qual o tamanho dele? 4. E 4 dividido por 4 dá quantos? 1. Todos têm que dar 1 então, senão não há proporcionalidade. Agora, o que liga o KI? Qual é o correspondente dele do outro lado? EG. EG. Também mede 7. 7 dividido por 7? 1. O último lado que sobrou, o KJ. Qual é o lado correspondente dele lá do outro lado? É o FG. 6 dividido por 6 dá 1. Tem os lados proporcionais? Sim, todos dão o mesmo resultado. Na verdade, quando eles têm o mesmo tamanho, você não precisa nem calcular. Eu só expliquei isso para poder fazer entendimento para vocês. O que quer dizer a palavra UC? Se fosse UFC é combate lá, não. U.C. Ao contrário, tá, Diego? O Diego olhou com uma cara para mim ali. Unidade de comprimento. Unidade de comprimento. Então, para abreviar unidades de comprimento, a gente usa o C. Qual é o UC? Qual é a unidade de comprimento que a gente mede um lápis? Centímetros. Qual é a unidade de comprimento que eu meço a distância de Guapiara até Monjolada? Quilômetros. Qual é a unidade de medida que eu uso para utilizar é redundância, para medir a altura de uma pessoa? Metros, né? Professor, metros e centímetros, que geralmente a gente fala assim, 1,74 m, mas eu posso falar 1,74 metros. E ainda estou longe disso daí. Que está correto, né? Não tem essa altura ainda? Não. Mas pode ter. Eu acho que eu não tenho nem 1,5 m. Oi? Eu posso pegar aqui? Pode.
Geralmente, a minha filha também está no 7º ano e também não cresceu muito. Ela ficava louca de nervosa. Agora ela deu uma esticadinha no 7º ano, entendeu? Então vai chegar um momento que você vai esticar. A última vez que eu medi minha mãe, eu tinha 1,42 m. Quando eu medi a última vez, eu tava com 1,45 m, só que já faz bastante tempo. Olha lá, atividade para a turma do 6º. Faça os exercícios 1 e 2 da apostila. Já faça um círculo no 1 e faça um círculo no 2. Das páginas 159 e 160. Primeiro exercício eu vou ler aí. Deve ter A, B e C. Eu vou ler só o A. Observe os quadriláteros a seguir. Não tem 2 quadriláteros aí? Tem. Sim? Como que é o nome desse quadrilátero? Quem sabe me dizer? Ele tem as siglas, mas qual polígono que ele forma? É um quadrado? É um retângulo? É um pentágono? É um hexágono? Trapézio? É um trapézio, muito bom. Ele tem nome trapézio. Se eu fosse falar em quantidade de lados, ele tem 1, 2, 3, 4 lados. Então ele é um quadrilátero. E um quadrilátero pode ser um trapézio? Sim. O senhor, eu falei meio questionando. Trapézio é essa figura aqui, ó. Tem essa, trapézio retangular, que é o caso ali. Tem o trapézio isósceles, quando ele tem 2 lados iguais. Por isso que eu falei meio E tem o questionando. trapézio escaleno, quando ele tem 2 bases paralelas, só que os lados são diferentes. O senhor, eu falei Oi. meio questionando porque ele é um trapézio retângulo, né, senhor? Isso, Daí o que eu sou acostumada a ver é Ó, um o que é a isósceles. letra A aí? Tem o isósceles, né? Que a turma acostumada a ver, é isso mesmo. Qual é o ângulo correspondente ao BAD, com ângulo IA, do quadrilátero ABCD, no quadrilátero EFG? Então ele quer saber qual é o ângulo correspondente. Quais são as medidas desses 2 ângulos? Se eles são correspondentes, quer dizer que as medidas são iguais. São como que eu não falo iguais? Congruentes. Congruentes, tá bom? Vou apertar pause. Enquanto isso vocês fazem, vou começar a aula do 7º ano. Vamos fazer a correção então? Observe os quadriláteros a seguir. Qual o ângulo correspondente ao ângulo BAD com ângulo em A? Qual é o ângulo correspondente a esse ângulo? FEH. Qual? F, EH. F e H. São correspondentes, sim ou não? Sim. São correspondentes. Qual a medida que ele tem? 90. Então a resposta aqui tem que ser F, E com acento em cima, H. Ah, professor, eu coloquei H, E, F com acento no E. Tá errado? Não, tá certo. As duas maneiras estão certas. Quantos graus tem os 2 ângulos? 90 graus. Tranquilo? Podemos ir para o próximo? Tinha acertado todo mundo? Essa estava fácil, não estava? Olha lá. Para quem está assistindo pelo YouTube, se gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Correção. Os ângulos BAD e FEH com ângulo E coincidem seus lados com os lados dos quadradinhos da malha quadriculada que tem 90 graus. Se alguém falasse assim, mas esse ângulo também tem o mesmo valor que o F, mas ele é correspondente, ele tem os lados proporcionais? Não, correspondente é esse mesmo, tá? Letra B. Qual é o ângulo correspondente ao ângulo ADE com ADC com ângulo em D? Onde que está o ângulo ADC? Está aqui, ó. ADC. E o ângulo está em D. EHG. EHG. Com ângulo em H. Então, EHG. E se eu coloquei GHE? Tá certo também. Desde que o ângulo esteja no H. H. Aí ele pergunta assim: quais são as medidas desse ângulo? Quantos graus tem esse ângulo? 45. Como que você tem certeza, Eloá, que é 45? É metade. Porque ele pegou a quadrícula e dividiu ao meio, na diagonal. Então, quando divide na diagonal ao meio, ele divide o ângulo de 90 graus em 2. E metade de 90 graus é 45 graus. Muito bem. Então, a resposta aqui é EHG com ângulo em H em 90
graus. Tranquilo? Letra C. Ângulos congruentes são aqueles que têm a mesma medida. Nesses dois quadriláteros, os ângulos correspondentes analisados em cada item... desculpa, eu vou ler de novo, me perdi. Os ângulos congruentes são aqueles que têm a mesma medida. Nesses dois quadriláteros, os ângulos correspondentes analisados em cada item, no A e no B que nós resolvemos, são congruentes, sim ou não? E aqui eu coloquei errado, ninguém me falou, né? Que é 45 graus. Falei isso? Desculpe. Não. E aí? Não. Tanto na letra A, que nós respondemos anterior, quanto na B, os ângulos correspondentes são congruentes, sim ou não? Sim. Os dois têm a mesma medida? Não. Ué, lá na A, vocês estão confundindo a pergunta. Aqui na A, tanto esse ângulo quanto esse ângulo têm a mesma medida? São congruentes. Na B, esse ângulo e esse ângulo têm a mesma medida? Sim, então todos eles são congruentes, não entre eles, né? Na A são congruentes e na B também são congruentes. Então a resposta é sim. Tranquilo? Próximo. Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Correção, né? Olha lá. O ângulo correspondente, o ADC com o ângulo em C, corresponde ao ângulo EHG. Nossa senhora, me enrolei todo aqui. EHG com o ângulo em H. E a medida de ambos é 95 graus. O que quer dizer ambos? Todos. Todos, os dois, né? Eu já falei. Os dois ângulos, então, ambos têm a mesma medida. Todos os citados. A letra C perguntava se os ângulos eram congruentes. Sim, no item A é 90 graus nos dois ângulos. E no item B é 45 graus nos dois ângulos. Sir, Oi. ambos é tipo todos os citados. Todos os citados, é isso mesmo. Parabéns, lá. Exercício número 2. Vocês não tinham essa aqui para fazer aí, né? Em duplas. Isso aqui vocês não tinham. Nós vamos fazer junto aqui, ó. Em grupão, quantos que é o nosso grupo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 comigo. 8 pessoas. Nosso grupo de 8 pessoas vai resolver. Observem a malha quadriculada e determinem as medidas dos ângulos. Ao final, expliquem ao professor como chegaram esses valores. Então, hoje é dia 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. João Lucas. Quantos graus tem o ângulo A aqui, João Lucas? Quantos? 45 graus. Vocês acham? Ele está certo ou não? Não. Pensa de novo. 90. O ângulo reto tem 90 graus. Escolhe alguém, João. Vitor. O ângulo B tem quantos graus, Vitor? 90 graus. Escolhe alguém, João Vitor. Vitor só. Eloá. O ângulo C tem quantos graus, Eloá? 135. 135 graus. Onde que a Eloá inventou isso? Depois nós vamos responder. Escolhe alguém, Eloá. Escolhe alguém. Analice. Analice. O ângulo D tem quantos graus, Analice? 45 graus. Escolhe alguém, Analice. Agora ficou mais fácil, hein? Maísa. O ângulo E tem quantos graus, Maísa? 90. Escolhe alguém, Maísa. Ashley. O ângulo F tem quantos graus, Ashley? Quantos que você acha que tem? 90. Muito bem. Escolhe alguém, Ashley. Quem que falta? Todo mundo já foi, né? O Johnny. Não tem como escolher outra pessoa. O Johnny. O ângulo G, Johnny, tem quantos graus? 135. Ué, mesmo resultado da Eloá, será? Porque eles são o quê? Congruentes. São correspondentes. E quando ele é correspondente, ele tem que ser congruente. Calma aí. Falta mais um. Escolhe alguém. Quem? João Lucas. O H tem quantos graus, João Lucas? 45 graus. Muito bem, fala.
Calma, calma, não é agora. Por que nós chegamos à conclusão que esse ângulo tem 90 graus? Porque ele é um ângulo reto. Todo quadradinho tem ângulos retos. E ele é exatamente o ângulo reto, 90 graus. Por que eu cheguei à conclusão que aqui é 45 graus? Porque ele é metade de um ângulo reto. Porque ele é metade de um ângulo reto. Isso. Agora vem que a Eloá acertou e que o Vitor tá louco para contar o porquê. Conta, Vitor. Por que esse ângulo é de 135 graus? Porque ali tem 90 graus. Porque aqui tem 90 graus e outro metade que é 45 graus. Aí se você somar 90 graus mais 45 graus, vai ter 0 mais 5, 5. 9 mais 4, 13. 135 graus. Por isso mesmo. Muito bem. Muito bom. Muito bem, muito bom. Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Olha lá, correção. 90 graus, 135. E por que essas medidas foram as mesmas mesmo? Porque elas são correspondentes. Elas têm os lados congruentes, os ângulos congruentes e os lados, nesse caso, iguais. Não é nem proporcional, são iguais. Tranquilo? Não é nem semelhante. Olha lá, exercício 3. Esses fizeram, né? Observe o triângulo. Pra nós tá doido. Luz e mar. É assim que eu leio? Não. O correto é ler L-U-Z e o M-A-R. Mas nada impede a gente Mas estar fazendo eles uma fizeram de brincadeirinha aqui e propósito, com falar certeza. luz e mar. Só que eles esqueceram o chapéuzinho. Também. Mas aqui ele fala do triângulo. Ah, boa! Ó, olha o que o Luiz falou aqui. Ô Luiz, nossa senhora. Olha o que o Vitor falou aqui. Esquecer de pôr o chapeuzinho no U. Ele não está falando do ângulo, ele está falando do triângulo. Triângulo não tem chapeuzinho daí, porque você tem 3 ângulos. Quando você vai falar da figura, você não coloca chapeuzinho, só coloca os vértices que são ligados, tá bom? Boa dúvida, excelente. Representados na malha quadricular. Indique os ângulos correspondentes desses triângulos e suas medidas respectivas, ou respectivas medidas. Qual é o ângulo que é correspondente a qual aqui? L-U-Z. L-U-Z com o ângulo onde? M-R-A. No U, né? Ah, é. L-U-Z com ângulo em U é correspondente M-R-A, com ângulo em R. M-R-A com ângulo... Eu acho Não, que calma. não, hein? Tá errado. Pensa Não, melhor. Fiz errado. Qual é o ângulo correspondente do L? O ângulo M. É o ângulo M. Quem são as laterais do M? R e o A. Com acento no M. Olha como que se Não, mas representa. Dava assim, senhor. Ligava do M até Não, o você R, falou numa então, sequência. Fala a sequência que você falou. M-R-A. M-R-A. M-R-A, o ângulo é aqui. Aqui vale 30 graus, não vale o 90. Ah, entendi. Entendeu? Você falou L-U-Z. Ah, é o contrário. L-U-Z é correspondente ao R-M-A ou A-M-R. Só que como que eu represento o correspondente? É esse sinal? Mas Não. peraí. Esse sinal quer dizer igual. Esse sinal quer dizer igual. Ô, senhor, Mas não é igual. Tá Ele é certo. correspondente. Como que tá certo, Ló? é Fala porque pra no mim. primeiro ângulo tá em U. E no Não, segundo- não, presta atenção. Você falou pra mim. Ah, verdade, Eloá. Perdão, erro meu. Parabéns. Você insistiu e achou o meu erro. É L-U-Z. L-U-Z. O ângulo está em U. Aí ela falou que tinha que ser M-R-A, com ângulo em R. 30 é congruente com... Muito bem, parabéns. Como que eu falo congruência? Isso aqui é o sinal de igual. Congruência, posso pôr sinal de igual? Não, né? Como que é congruência? 3 tracinhos. É o igual com mais um tracinho em cima. Isso quer dizer congruente. Um é congruente com o outro. Eles têm a mesma medida. Ah, mas eu não posso pôr igual? Não. Coloca congruente.
Agora sim, Eloá, você falou certinho. Agora eu vou fazer o ângulo que eu estava confundindo. Z, L, U, com ângulo em L. Agora eu estou procurando o ângulo em L. ZLU, daí Quem é o correspondente a ele? AMR. AMR, com ângulo em M. Como que eu digo que ele é congruente? Com 3 Três tracinhos. Sir, eu fiz tudo. Você fez tanto na ida quanto na volta, né? 3 mais 3, 6. Agora, qual é o outro ângulo congruente que está faltando? Correspondentes. ULZ. ULZ. Não, mas daí nós vamos fazer o L de novo? Nós já fizemos o L. Falta o Z. LZU, com ângulo em Z. Quem é o correspondente a ele? RAM. RAM. Com acento, né? Estou falando desse daqui e esse daqui. MAR está certo também. E aí, eles são correspondentes, são congruentes. Subindo a resposta. Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Olha lá. O ângulo LUZ com ângulo em U é correspondente ao ângulo MRA com ângulo em R. Ambos medem 30 graus. O ângulo LZU corresponde ao ângulo MAR. Tanto o ângulo Z quanto o ângulo A medem 60 graus. E o ângulo ULZ com ângulo em L corresponde ao ângulo RMA com ângulo em M. E eles medem 90 graus. Aplicando. Meu Deus do céu. Aplicando. Vou apertar pause aqui e vocês resolvem o aplicando. Continuando. Com uma folha de papel quadriculado, construa outro polígono semelhante ao pentágono e escreva os ângulos correspondentes entre as figuras. Então preste bem atenção aqui. Lembra aquele papel quadriculadinho que eu dei para vocês ontem? Usem o verso dela. Hã? Colou? Não tem importância. Aí você vai tentar fazer então, que eu vou ver se a escola tem papel quadriculado para entregar para vocês. Aí vocês vão fazer algo parecido com isso aqui, ó. Eu vou fazer no GeoGebra para poder ficar exemplo aqui para vocês. Então lá, GeoGebra. Preste bem atenção, por favor, turma. Eu vou construir aqui, ó. Preste atenção. Eu vou fazer um aqui, ó, polígono. Aí eu vou desenhar aqui, ó. O D tá aqui. Quantos que ele vai andar aqui assim, ó? Ele anda 3 quadradinhos para cá e um para cá. E anda depois. Ah, eu tô fazendo igual, não posso fazer igual, quero fazer diferente. Vou pôr o D aqui. Então eu vou andar 3 quadradinhos para cá e 2 para cima. Depois eu vou andar 3 quadradinhos para trás. Depois eu ando 2 quadradinhos para baixo. Depois eu ando 2 para baixo. E 1, 2, 3, 4 para o lado. 2, 3, 4. Depois eu junto aqui. Ficou igual? Não. Ficou o quê? Semelhante. Repare que eles estão opostos. Se eu fosse medir os ângulos dele e tivesse o ângulo para medir ali, todos os ângulos seriam correspondentes. Tá bom? Tranquilo? Depois eu pego o papel quadriculado, vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor, certo? Olha aqui, por exemplo, do jeito que eu fiz, ele arredondou para 146 graus, que não era exato, né? Quem são os ângulos correspondentes? Ó, o C é correspondente ao H, o B é correspondente ao G, o A é correspondente ao I, o E é correspondente ao J, o D é correspondente ao... Não, viajei. Nossa Senhora. O A é correspondente ao F, o E é correspondente ao J e o D é correspondente ao I. Tranquilo? Professor, pode fazer ampliado ou reduzido? Pode. O que aprendemos hoje na aula do 6º ano? 2 polígonos são semelhantes se os ângulos correspondentes tiverem a mesma medida dos lados proporcionais.
Na ampliação e na redução tem que ter proporcionalidade. Identificar e determinar a medida de ângulos correspondentes de figuras poligonais congruentes. Os criadores do material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material digital. E chegamos ao fim de mais uma aula do material digital da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Turminha, até depois do intervalo.